Glória a Deus. Abra comigo rapidamente Hebreus capítulo 8. Livro aos Hebreus, no capítulo 8, nós falaremos de uma nova aliança. Como é poderoso nós estudarmos o livro de Hebreus. Como nós temos visto a importância da gente considerar os ritos judaicos, mas apenas como sombra daquilo que plenamente viria sobre nós. Para que a gente não trate ainda, a partir de Moisés, toda a ordem dada a Moisés e ao seu povo, ao povo de Deus, aquilo que ainda precisamos preservar. A lei apontava uma necessidade de um redentor. E hoje, nós não estamos sobre a tutela da lei, mas sobre aquele que nos redimiu da condenação que a lei estabeleceu contra nós. É por isso que a glória seja devolvida não a Moisés, mas ao Senhor, que é muito maior do que Moisés e superior a Moisés. É por isso que o autor aos Hebreus, ele destaca com muita clareza e veemência de que ele quer colocar Cristo acima dos ritos, da lei, como cumpridor, como sacerdote supremo e sumo, como aquele que está acima dos anjos. E é por isso que agora ele fala de uma nova aliança. No capítulo 8 aos Hebreus, ele começa dizendo assim: ora, o essencial das coisas que já estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono. Até aqui para a gente continuar. Pai, esta é a sua santa e gloriosa palavra. Oramos para que os nossos ouvidos sejam abertos, o nosso coração esteja completamente receptivo à tua palavra. Oramos para que sejamos aqui nesta manhã edificados, encorajados, exortados e despertados quanto à sua palavra, que produz dentro de nós arrependimento. A tua palavra, mediante o teu Santo Espírito, nos convence da verdade, do pecado e do juízo, a justiça do Senhor. Por isso oramos para que mais uma vez sejamos agraciados pelo bálsamo que virá sobre nós a partir da sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos considerar é aquilo que o autor aos Hebreus considera. Ele diz: ora, o essencial das coisas. Irmãos, nós precisamos preservar sempre, quando lemos um texto, a importância da essência das coisas. Nós percebemos hoje, tem muito crente que age como criança. Às vezes ele prefere muito mais a caixa do brinquedo do que propriamente o brinquedo. E isso diz sobre a lei, sobre a graça. A lei é a caixa do brinquedo, mas o mais importante para a criança é o que está dentro da caixa. E não é porque a caixa é colorida e grande, e porque a caixa é chamativa, que nós temos que dar toda a atenção para a caixa. É como um vidro de perfume. Mais importante é a essência do perfume e não o vidro do perfume, ainda que ele seja bonito. Hoje nós percebemos que tanto os judeus que pararam no tempo estiveram muito mais presos na lei e daquilo que a lei deveria apontar do que propriamente no Cristo, que é o cumprimento da lei. É por isso que o autor começa dizendo: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo. Até agora ele colocou Cristo acima de tudo. E ele está dizendo: Cristo é o essencial de todas as coisas. A lei só veio porque Cristo apontou por meio dela que ele viria. Os ritos só vieram para serem preservados porque os ritos apontavam para Cristo que viria. Todas as tradições apontavam para o Cristo que viria. Então, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que o temos tal sumo sacerdote. Irmãos, é importante que todo sacerdócio da linhagem araônica tinha Arão como um único sumo sacerdote. Mas Arão
era também um sumo sacerdote falho. Ele também tinha que oferecer para o povo e também para si algo para perdoar o seu próprio pecado. E agora o autor está dizendo, o sumo sacerdote pelo qual estamos falando, ele assentou-se à direita do trono. E Arão não se assentou sozinho à direita do trono de Deus, pelo contrário, foi Arão, a pedido dos israelitas, que fez um bezerro. Foi Arão que permitiu que alguns dos seus filhos se desviassem da verdade. Arão se tornou também um homem completamente limitado, e por isso quando ele morre, ele não senta à direita de Deus sozinho. Arão só pode sentar à direita de Deus se ele tiver o sumo sacerdote unicamente à direita de Deus, e ele se torna coparticipante daquele que pode assentar unicamente à direita de Deus. Ou seja, Arão pegou uma rebaba daquilo que Cristo fez também por ele, mesmo na antiga aliança. E se ele é o sumo sacerdote Cristo, é ele também que se assenta unicamente à direita do trono de Deus, da majestade nos céus, como ministro do santuário. Irmãos, o que era o santuário apontado na antiga aliança? Primeiro, a tenda do encontro. Era preciso seguir uma ordem estabelecida por Deus, dado ao povo no monte, de que deveria ser feito minuciosamente o santuário, a cor da cortina, o tamanho das madeiras, que tipo de madeira, onde seria colocado, como seria revestida, cada detalhe entalhado pelos artesãos. Por isso o santuário apontava para um santuário ainda mais perfeito do que esse passageiro e como sombra na antiga aliança. Ainda que esse santuário seja um protótipo daquilo que viria, agora nós percebemos que esse santuário da antiga aliança não era o verdadeiro. Ele era uma sombra do santuário definitivo nessa terra. E nós vamos entender. Do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Por que é que o autor faz essa distinção? Porque o santuário da antiga aliança foi erguido, feito por vontade divina, mas por mãos humanas. O homem participou da construção do tabernáculo. O homem participou da construção da tenda do encontro. Foram os artesãos que talharam, que separaram o ouro, o bronze, o cobre, a prata, a madeira de acácia, a púrpura e tantos outros elementos e tantos outros objetos para esse santuário. Mas tudo que o homem fez depois apontou para um tabernáculo fixo, que seria praticamente o templo. Mais uma vez foi talhado por Salomão. Ele mesmo, junto com os seus soldados e aqueles que tinham habilidade para a construção, fizeram cada item deste templo. Mas os homens continuaram a participar com as suas mãos. Mas agora Cristo é aquele que estabelece um santuário. E o homem não participa em nada. Porque agora Cristo estabelece um novo tabernáculo, pelo qual os antigos apontavam. E qual é o tabernáculo que Cristo estabeleceu? O tabernáculo humano. Ele fez do homem a própria morada de Deus. E o homem não participa de nada. O homem se torna apenas a habitação daquilo que Cristo fez do começo ao fim. Na antiga aliança, Deus deu a direção. Era o arquiteto e os homens eram os pedreiros. Na nova aliança, ele é o arquiteto, o pedreiro, o consumador e aquele que habita.
Ou seja, o homem não participa a não ser de ser a própria casa, mas quem santifica essa casa também é Ele. Quem habita dentro dessa casa para santificá-la é Ele também. Quem constrói essa casa é Ele, o morador é Ele, por isso a Ele a honra e a glória. Irmãos, quando você lê os Hebreus, você não despreza o Antigo Testamento, você valoriza ainda mais as coisas do passado, sabendo do cumprimento dela agora na nova aliança. Quão lindo é isso, e percebemos que Ele é esse sumo e único sacerdote. No verso ainda continua 2, como ministro do santuário, Jesus, e do verdadeiro tabernáculo, Jesus agora do verdadeiro tabernáculo, aquele que habita em nós, que o Senhor erigiu e não o homem. Mais uma vez, ele reforça a soberania de Cristo sobre a construção que Moisés inicia, que Salomão, Zorobabel e inclusive Herodes. Mas agora nós somos essa casa definitiva, permanente nessa terra, porque habitaremos em uma casa celestial com Cristo. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que tivesse o que oferecer. O que a gente percebe aqui? Se Cristo estivesse na terra, enquanto Moisés estava presente, Moisés e Arão não poderiam se tornar sacerdotes, porque sempre o sacerdócio de Cristo seria superior. Primeiro, que Cristo herda um sacerdócio não da linhagem levítica, mas porque Cristo é da linhagem de Judá, da tribo de Judá. O sacerdócio de Jesus, como nós vemos nos versos anteriores, por causa de Melquisedeque, é superior ao de Arão, porque o sacerdócio de Arão falhou. O sacerdócio de Arão transgrediu. O sacerdócio de Arão é limitado, mas o de Cristo é pleno e perfeito. É por isso que ele se torna o verdadeiro, aquele que pode oferecer o sacrifício para o seu povo, e ele mesmo é o sacrifício para aqueles que têm agora a remissão dos seus pecados. Arão deveria oferecer um sacrifício constante, como se ele tivesse oferecido hoje um cordeiro, mas daqui a pouco ele tinha que oferecer um outro cordeiro, porque aquele que oferecia também precisava de algo a oferecer por ele mesmo. Jesus não. Jesus se oferece como cordeiro, não por ele, diferentemente de Arão, mas unicamente para o povo. Pai, perdoa-os, porque é eles que não sabem o que fazem. Cristo não tinha nenhuma necessidade de uma oferta por ele, porque ele era a própria oferta de Deus viva. Deus em Cristo Jesus se entregou para nos salvar. Então Cristo não tem essa necessidade de oferecer. Isso aqui já está apontando para uma nova aliança, porque essa aliança que Deus fez com Moisés, a aliança mosaica, era uma aliança completamente falível. Era necessário uma manutenção constante dentro dessa aliança. Os ritos eram necessários para preservar a aliança. E não como forma religiosa, é porque tinha que ter uma necessidade, todo ano tinha que ser oferecido, justamente por Arão, pelos da sua casa e pelo povo. Todo ano era essa mesma, entre aspas, ladainha. Mas isso já estava apontando para uma aliança perfeita, em que agora o autor continua dizendo, verso 4, se ele estiver na terra, nem mesmo sacerdote seria. Quem? Se Cristo estivesse na terra de Arão, Arão não poderia ser sacerdote, porque sempre o sacerdócio de Arão seria insuficiente, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ou seja, tudo que Arão ofereceu segundo a lei, ele recebeu. É por isso que a ordem
partiu de Deus e não do próprio Arão que estabeleceu os rudimentos da lei. Foi Arão que recebeu de Moisés, dado por Deus, o que ele deveria fazer. Mas Cristo é quem estabelece o sacerdócio a partir dele mesmo. Cristo não pede ninguém, a não ser o Pai, uma direção direta. No verso 5, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Tudo que estava apontado no Antigo Testamento era uma sombra. Precisava constantemente de redenção. Irmãos, é tão triste quando nós vemos as igrejas voltando para isso aqui. É desconsiderar tudo que foi feito. Eu entendo os símbolos, os apreços, mas parte o meu coração quando eu entro dentro de uma igreja e eu vejo uma arca da aliança em cima do altar. Qual é o problema disso? O problema não é a arca. O problema é desconsiderar que o santuário superior a esse somos nós, e que quando olhamos para aquela arca, nós precisamos entender, ele construiu um santuário perfeito, e aquela arca era imperfeita, e como nós trazemos para cima do altar aquilo que é imperfeito, se o que já está perfeito está no altar, pregando, cantando, glorificando, que é a igreja de Cristo. Não cabe dentro da liturgia do culto aquilo que passou, que era uma sombra para aquilo que é plenamente. Ou nós glorificamos Cristo por ser pleno, ou não é Cristo que nós consideramos como superior. Irmãos, quando você vai em cultos, hoje dependendo da igreja, parece que nós estamos dentro de Israel. Lá na Palestina, você olha para os ministros com kippah, com talite, com roupas sacerdotais, com chofás e tantas outras coisas, guardando o sábado. Irmãos, nós temos uma aliança extremamente superior a ela. Então nós não podemos cantar o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, que luz que estava apagada, irmão? A luz do santuário do Antigo Testamento. Agora brilha e cada dia brilha mais, porque Cristo é a luz do mundo, porque o véu se rasgou e nós temos acesso direto a essa luz, mas aí nós trazemos de volta as coisas que eram sombras. Você quer casar com a sombra da sua mulher ou com a mulher que tem a sombra? É isso. Tem gente que prefere o frasco do perfume do que a essência. A caixa do que o brinquedo. É isso que nós estamos fazendo, irmão, quando nós trazemos essas coisas, esses ritos para dentro da nova aliança. Deus se entristece quando nós fazemos isso com a entrada da arca da aliança. Sabe o que era o correto? Pegar uma pessoa, todo mundo segurar ela e entrar com a pessoa. É aquilo que é a arca. A verdade é essa, irmão. Isso que deveria ser a arca perfeita. O homem, uma mulher, não por ele, mas por aquilo que Cristo faz nele. Porque quem santificava a arca não era a presença de Deus. Ainda é assim, quem santifica o homem é a presença de Deus. Então aquela caixa de ouro talhada com querubins um olhando para o outro, não serve mais para a nova aliança. Como símbolo, para reconhecimento, para dizer, olha que lindo, mas nós é que somos a arca de Deus, o tabernáculo, a habitação do Altíssimo. Isso é infinitamente superior. Então posso te dar um toque, meu irmão. Tira essa arca do seu altar, porque a verdadeira arca é aqueles que ministram. É o povo de Deus.
Por que que nós não devemos continuar esses ritos? Porque nós estamos mediados por uma nova aliança. E quão perigoso é a gente considerar antiquada essa aliança e torná-la absoluta de novo, tendo em vista que Jesus já pagou todo o preço. Pois, olha só o verso 5. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés. Olha só que interessante. Moisés apontava para esse tempo que nós estamos vivendo, sem a necessidade de um templo físico, porque nós é que somos, sem a necessidade da arca, porque nós é que somos habitação, e ao mesmo tempo nós agora também apontamos para um outro tempo ainda mais glorioso. Qual? Esse aqui, ó. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Irmãos, nós já estamos apontando para uma morada definitiva e celestial. A nova Jerusalém. As ruas de ouro e o mar é de cristal. Uma nova morada definitiva que Ele foi preparar para nós. É para isso que nós estamos apontando. Então nós temos que evoluir e não regredirmos. O que já passou, passou, irmãos. Era uma sombra. Agora é tudo que se fez novo em Cristo Jesus. É uma nova aliança. É uma nova vida, uma nova família, uma nova forma de adorar. Não por meio das coisas, mas em espírito e em verdade. Por isso que o texto de João diz, ele está à procura, não daqueles que adoram perto da arca, não aqueles que adoram com o talite, não daqueles que adoram com o shofar, não daqueles que adoram com o quipá, não daqueles que adoram no Rio Jordão, não daqueles que adoram na Palestina, mas chegará o momento em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então você pode adorar aonde você estiver. É possível adorar Deus dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, deitado, de pé, sentado, na cama, almoçando, jantando, na igreja, fora dela, em qualquer lugar, porque nós não temos mais a necessidade de um tabernáculo, porque somos. Não temos mais a necessidade de uma arca, porque somos essa própria arca. Não temos a necessidade mais de trocar os pães, porque Cristo é o pão da vida. Não temos a necessidade mais de acender o candelabro, porque Ele é o Espírito sobre a sua igreja. Não temos mais necessidade de oferecer o cordeiro, porque Ele já se ofereceu. Não temos mais necessidade de vestir uma estola sacerdotal, porque o apóstolo Pedro diz: vós sois a nação santa, sacerdócio real. Aleluia! É isso, meu irmão, não é uma crítica aqui sem construção. Irmão, eu já pertenci vários movimentos muito judaizantes, mas os meus olhos se abriram e eu deixei aquilo que era como sombra e corri para aquilo que é plenamente em Cristo. Isso é a importância, o nome disso, hoje. E o que Paulo mais combate na carta aos Gálatas se chama sincretismo. É retomar, trazer de volta a sombra, fazê-la ser perfeita. Não. A sombra não é a pessoa. A sombra não sente, a sombra não se envolve, a sombra só aponta. Tudo que estava na antiga aliança só apontava. Não era perfeito, não era pleno. Tem gente hoje caminhando com a sombra de Cristo ao invés de ser a morada de Cristo. Quando nós trazemos esses ritos do passado para dentro do presente, é isso que nós estamos fazendo. Com quem que você caminha? Parece até os dois caminhando no caminho de Emaús. Eles só conheciam, parecia a sombra de Cristo, mas na hora que ele partiu o pão, os olhos foram abertos e o coração já estava queimando, mas eles não estavam entendendo, porque eles estavam vivendo na sombra de Cristo e não com Cristo plenamente. Estes ministros, olha aí,
Moisés foi definido, aqui ó, verso 5. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Nós, assim como Moisés foi divinamente instruído, quem que instruiu Moisés? Deus. Quando estava para construir o tabernáculo. Quem que constrói agora o tabernáculo? Deus, em Cristo. Foi Cristo quem construiu esse tabernáculo que é eu e você. Como? Quando ele disse, tetelestai, está consumado. Ele reconstruiu, ele profetizou isso. Ao terceiro dia, eu reconstruirei este templo. Mas ele não será mais feito por mãos humanas. Foi o que ele disse anteriormente. Mas o meu Espírito habitará para sempre no coração daquele que crê. Por isso a profecia de Joel é: eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito e vocês serão a minha habitação, a minha morada. Nós somos o tabernáculo de Deus. A arca da aliança, toda vez que Davi levava para um lugar, ele vencia, não era assim? Toda vez que um crente vai para um lugar, ele está indo com a presença de Cristo. Era festa que se fazia quando ela voltou da casa de Obed-edom. Irmãos, o cristão, aonde ele chega, ele precisa trazer a alegria, a presença de Cristo, porque ele é a própria habitação de Cristo. Sabe o que me faz pensar? É que alguns, às vezes até por ignorância, porque aprendeu, mas nessa manhã eu quero ser apenas um canal de Deus na sua vida. Se você guarda algumas coisas da lei, guarda toda, deixa de comer carne de porco. Circuncida ao 8º dia, porque você usa quipá, mas não circuncida. Você teria que circuncidar, você teria que gravar o Antigo Testamento inteiro. Adianta só entrar com a arca e não saber nem Deuteronômio capítulo 6 de Có, que é o chamar Israel. Aí a gente se torna seletivo diante da lei. Ou você guarda toda a lei, porque Tiago diz, aquele que transgride um só, vírgula, já transgrediu ela toda, ou você abandona isso. Então você que está usando quipá e não circuncidou, eu quero te indicar uma clínica, onde você vai circuncidar, e sem anestesia, como era feito na antiga aliança. Para você ser de fato um judeu de verdade, um prosélito. Irmão, desculpe como é que é o nome disso aqui que eu acabei de fazer? Fala aí. Eu não sei. O cinismo, né? Não. Mas, esqueci a palavra. Ou você cumpre tudo, ou você não cumpre. Mas por que nós não temos mais necessidade de circuncidar o prepúcio? Porque agora a circuncisão não é feita mais no órgão, mas no coração. Um espírito regenerado. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Esse é a nossa circuncisão está aqui no nosso coração. Amém, meus irmãos? É por isso que ele escreve o capítulo 8. Nós não somos judeus, irmãos. E não tem problema. Não é verdade, como diz o outro? Não tem problema, porque não há mais judeus, não há mais gregos. Há um novo povo que se chama a Igreja de Cristo. Oh, meu Deus, nos faça voltar para Ti, Jesus. Irmãos, a gente vai recosturando. Imagina só, você vai construir uma casa bem bonita lá no Alphaville. Aí os pedreiros vêm e levantam a laje. Aí um outro pedreiro vem com a marreta na mão desfazendo a laje. E os alicerces caem. É isso que a gente faz. Quando a gente traz as coisas judaicas da antiga aliança para a nova. Cristo construiu, a gente vai lá e pega a marreta e vai talhando tudo para cair tudo de novo.
Irmãos, o véu que separava, ele já não separa mais, então não costura o véu. Só vem vaso. Vem para dentro do tabernáculo. Qual tabernáculo? Você! Por isso que você tem que adorar 24 horas, porque uma brasa que está aí não pode se apagar. Lá no antigo podia apagar? Não. Então você não pode se apagar, você tem que ficar aceso todo dia. Glória a Deus. Olha só, verso: pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Olha o cuidado que Deus pediu para Moisés ter em um tabernáculo inferior. Imagina nós que somos superior ao tabernáculo de Moisés. O cuidado: sejam vigilantes e vigiem e orem. O cuidado é dobrado, irmãos. O cuidado é infinitamente maior com o que pensa, com o que vê, com o que toca, com o que fala, onde está, como vive. Entende que é dobrado, porque se somos superiores, o cuidado agora é infinitamente maior, porque nós é que somos a casa de Deus. E o pensamento é único: Deus estaria aqui, Deus ouviria essa música, Jesus falaria isso, Jesus compraria isso, Jesus faria aquilo outro, Jesus iria nesse lugar, Jesus vestiria essa roupa. É simples. Se você é a casa, pensa nisso. Você pintar a casa, você tem que perguntar para o dono dela. Tem casa que está sem tinta. Chega na igreja sem tinta, quem tem ouvido, ouça. Tem casa que está sem porta, irmão. Cadê a porta dessa casa? Está desprotegida essa casa. Tem casa que não tem janela. Não tinha teto, não tinha nada. Era uma casa. Muito engraçado. Irmão, tem crente que está assim. Não tem móvel, não tem nada dentro da casa. Aí o adversário entra, faz festa, happy hour e sai. Traz mais 7, o estado da primeira casa se torna pior do que o estado daquela casa se torna pior do que o primeiro. Tem casa, irmão, que virou um pub, uma boate. O diabo está fazendo festa dentro dessa casa. Mas meu filho, deixa eu te dizer, minha filha, você é a casa, é a habitação de Deus. Põe porta aí, põe janela aí, protege essa casa, porque você é o santuário onde Deus habita. Então, se Moisés teve que ter cuidado para um tabernáculo imperfeito, imagina agora para um tabernáculo completamente perfeito. É aí que você tem que pôr até corrente. Não entra, vou fechar as brechas. Não vai entrar qualquer pessoa, eu não vou falar qualquer coisa, eu vou me santificar, eu vou ler, eu vou buscar, eu vou viver intensamente para a glória de Deus. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ou seja, Moisés não recebeu algumas promessas? Sim, inclusive a terra prometida. Ele entrou? Não, mas recebeu. A promessa de Cristo não é para uma terra prometida aqui. A promessa é para uma celestial, uma cidade celestial superior a Canaã. A Canaã manava leite e mel. Só que tinha que comer de novo. Para onde nós vamos, nem comida nós precisaremos, porque já estaremos satisfeitos plenamente em Cristo. Então essa nova Canaã é extremamente superior à Canaã que Moisés recebeu. Por isso que a promessa é extremamente superior, porque Arão mediava, mas agora quem media essa promessa não é Arão que caiu e nem os seus filhos, é Cristo que não veio da linhagem de Arão, mas de Melquisedeque, que não tinha pai nem mãe. Ou seja, ele é o que é antes de todas as coisas, não havia outro ser senão a sua própria existência. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é superior a tudo. Nós recebemos tudo isso com base em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
a de Moisés, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para a segunda aliança. E buscou o lugar para a segunda aliança? Lógico. Cristo estabeleceu, este é o cálice da o quê? Da nova aliança, ou da segunda aliança. E se ele está dizendo nova, ele não está desconsiderando a antiga, mas ele está dizendo a nova aliança é superior. Por isso que nós tomamos o cálice, não de Moisés. Porque o certo era a gente continuar circuncidando, guardando o sábado, preservando as festas. Mas não, o que ele falou? Tomem do cálice até que eu venha. As festas não era para apontar o Cristo que viria, por isso que a gente não pode voltar para elas, porque a gente só toma o cálice da nova aliança. Só que a gente quer tomar o cálice, pôr chofar, colocar a arca, usar o quipá, colocar talite, batizar no Rio Jordão, como se isso tudo fosse poderoso. Isso é infinitamente menor. Uns estão vivendo isso por ignorância. Eu falo com você, abra os seus olhos. Outros estão vivendo isso por maldade. E eu digo a você, que você seja anátema, como Paulo disse. Os que estão por ignorância, recebem perdão e misericórdia nessa manhã. Os que estão por maldade, por sincretismo, não são as minhas palavras. Gálatas capítulo 1, verso 6. Que sejam amaldiçoados aqueles que pregam outro evangelho místico, cheios de parafusos, de crendices, de pontos, toca. Não é o poder do pano, da orla de Cristo. É a fé que aquela mulher teve ao tocar. Não é o cuspe que curou os olhos do cego, mas é o poder de Cristo quem curou ele. Não é o Rio Jordão que salvou Naamã da lepra, mas era a palavra de Deus por meio do profeta. Peça para ele mergulhar. Tem gente presa nos ritos, enquanto perde a oportunidade de viver promessas extremamente superiores. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Olha só, Israel é o mesmo, a casa, ele citou o Israel antigo. E Paulo falou que não há mais Israel como um povo único de Deus. Dele procede as alianças, os profetas e tudo mais. Mas o Israel mesmo, aqueles que nasceram lá na Palestina, nem todos eles serão salvos. Porque se eles não estiverem sobre a fé de Abraão, e Abraão aponta por uma fé muito maior do que a oferta que ele fez. Abraão não foi justificado pela oferta, mas pela fé, que ele creu que Deus mataria Isaque, mas ressuscitaria também Isaque. E Abraão se torna o pai da fé, porque quem estabeleceu a fé? O autor dela, Cristo. Então até Abraão foi justificado pela fé em Cristo. E o autor está dizendo: eis que vem dias, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, de onde descende o Cristo. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que a tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Está vendo como é que é falho? Irmãos, Deus até se entristece, porque quem usava a arca da aliança, o quipá e tantas outras coisas, não permaneceram da aliança. Aí você traz essas coisas para os dias de hoje, Deus fica triste. Por que você está trazendo isso aqui? O povo que usava isso aqui não permaneceu, não. Então arranque isso. E não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. A Bíblia está dizendo, o autor aos Hebreus: eu não dei ideia para esse povo. E a gente está dando ideia para as coisas que esse povo usava. Irmãos, uma coisa é ter carinho, uma coisa é reconhecer os símbolos, outra coisa é fazer disso mediador. Depois daqueles dias, diz o Senhor: imprimirei as minhas leis, não mais nas tábuas,
na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Só Moisés teve acesso à tábua e depois o povo. Porque Moisés se consagrou 40 dias e 40 noites no monte. Agora, na nova aliança, todo aquele que crê terá escrito a lei, não na tábua de pedra, mas na tábua do seu coração. Então, ensinará jamais cada um ao seu, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Sabe o que é isso aqui? Deuteronômio capítulo 6. O hebreu tinha que fazer isso com seu filho, ensinar ele. Mas agora olha só, dizendo: conheço o Senhor. Por que vocês não vão precisar mais fazer isso na nova aliança? Porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles. Ou seja, a gente não precisa mais de rabi, de mestre para nos ensinar, porque nós já temos a tua lei gravada em nosso coração por meio da palavra. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Irmão, já está indo embora e a gente está trazendo de volta. Não podemos. Entenda isso com amor no seu coração. A arca feita por mãos humanas um dia foi muito importante. Os talites com a promessa e as franjas foi muito importante. O Jordão foi muito importante. Mas passou. Agora, o Jordão é a água, e qualquer água. Porque o que batiza não é a água, mas é o coração, na compreensão do que significa batismo. As promessas não estão no talite, mas no coração. A arca não é mais de madeira nem de ouro. Somos nós, a presença do Deus soberano.